Dia 18 de abril, meditação no Café com Deus Pai, do pastor Júnior Rostirola. O presente da salvação, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. Esse versículo nos fala que nós somos salvos pela graça. O que é graça? Graça é um favor que nós não merecemos e que vem de Deus. Quando você pede um favor a alguém e esse alguém faz esse favor para você, essa pessoa faz o favor de graça. Então, quando nós falamos de graça, nós estamos falando de um favor que Deus fez por nós. E Ele fez esse favor de graça. Então, vocês são salvos pela graça, pelo favor que Deus fez por nós de graça. Ele enviou o seu Filho, Jesus, para que anunciasse o reino de Deus na terra, curasse muitos doentes de forma sobrenatural, para que nós pudéssemos perceber que de fato ele era o Filho de Deus e que ele tinha algo especial para a humanidade. Depois, ele avisou os discípulos que morreria e ressuscitaria ao terceiro dia. E ele, de fato, morreu, entregou o seu sangue em uma cruz de madeira, e aquele sangue derramado foi de um sangue inocente que tem poder de nos purificar de todo pecado. Então nós somos salvos por essa graça, por esse favor que Jesus fez por nós. Graça é um favor imerecido que vem de Deus. Não merecíamos, mas recebemos o favor de graça. Então nós somos salvos pela graça por meio da fé. Fé em Jesus. Quando depositamos a nossa confiança em Jesus, a fé é a confiança. Quando nós temos a confiança de que, de fato, Jesus tomou o nosso lugar, recebemos esse favor. Então, aqueles que confiam em Jesus recebem essa graça, recebem o perdão dos seus pecados. E isto não vem de vocês. Quer dizer, a salvação não pode vir nem de mim, nem de você, nem de ninguém, porque nós estamos cheios de pecados. Então não tem como vir de nós. A única forma de termos a salvação é por meio da morte de Jesus na cruz. Então a única maneira de termos a salvação é termos fé de que Jesus é o Filho de Deus e tomou o nosso lugar. E aceitar essa graça, que vem de graça, porque nós temos o livre-arbítrio. Podemos aceitar ou não. Então vocês são salvos pela graça por meio da fé, por meio da confiança em Jesus. E isto não vem de vocês, é dom de Deus. Dom significa um presente. É um presente que foi dado por Deus. Jesus é o presente que foi dado por Deus. E nós não somos salvos por obras, não por obras, para que ninguém se glorie. Se pudéssemos ser salvos pelas obras, poderíamos bater no peito e dizer: eu sou muito bom, eu ajudei muitas pessoas, então eu posso entrar nos céus. Mas o pecado se esconde em nosso coração. De toda maneira, temos manchas do pecado em nossa vida.
Por mais que alguém possa dizer que fez muitas doações, por mais que entregue a sua vida, ainda assim terá o pecado dentro de si. Por isso, somente pela graça nós somos salvos. A graça que Jesus fez por nós, o favor que ele fez de graça de vir pregar o reino e morrer em nosso lugar. Vamos ler aqui o devocional então. A salvação é um dom de Deus, é um presente celestial, eterno e gratuito, dado por Jesus a todos nós que recebemos por meio da fé, não por aquilo que fazemos, pois por nossa força jamais conseguiríamos vencer o pecado e alcançar a salvação. A graça de Deus é um favor imerecido, uma dádiva proveniente do seu amor por nós. Merecíamos a morte, mas Deus decidiu enviar o seu único filho para morrer em nosso lugar, carregando a nossa culpa. A Páscoa, que comemoramos há poucos dias, trata exatamente disto. A ira de Deus veio sobre aquele que recebeu todas as nossas transgressões, Jesus. Então, toda a ira de Deus sobre a humanidade caiu em Jesus, quando ele estava lá, sendo pendurado na cruz. De todas as pessoas que já passaram pela terra, certamente Jesus era o único que não merecia sofrer. Mas ele escolheu sofrer em nosso lugar para nos ofertar a redenção. A redenção significa a libertação do pecado, a vitória sobre o pecado. Receba com alegria o presente da salvação, mas para que o sacrifício de Jesus na cruz seja ressignificado no seu coração, é preciso que você honre e desenvolva nova vida em Jesus. Seja grato por tudo que ele fez por você e por lhe dar uma nova vida, pois só com ele podemos ter esperança de dias melhores. Entenda que o seu objetivo de vida é viver com Jesus e para Jesus. Agora você tem a mente de Cristo. Tudo se fez novo. Somos embaixadores do céu na terra. Somos capacitados pelo Espírito Santo a viver em santidade e na verdade de Deus. Com essa mentalidade, conseguimos compreender que Jesus se fez semelhante aos homens para que os homens sejam semelhantes a ele. Então, esse texto final aqui mostra que quando nós recebemos Jesus, nós somos chamados a viver uma nova vida, a viver uma vida semelhante à que Jesus viveu. Jesus, quando morreu, disse: Eu vou para o Pai, mas eu enviarei o Espírito Santo, e ele vos ensinará todas as coisas. E ele os ajudará em tudo que precisarem. Então, o Espírito Santo mora em todos os que recebem Jesus. Ele mora em mim, ele mora em você, e ele quer que você seja santo, que você seja separado para Deus, nos seus pensamentos, na forma como você olha as coisas nessa vida, na forma como você decide aquilo que você compra, aquilo que você faz, a forma até mesmo de como você se alimenta. Existem orientações na Bíblia dizendo que devemos moderar nas nossas
alimentações, para que possamos cuidar do nosso corpo, porque o nosso corpo é morada do Espírito Santo. A frase de hoje é: a esperança não é um sonho, mas a oportunidade de transformar os sonhos em realidade. A esperança não é um sonho, mas a oportunidade de transformar os sonhos em realidade. Quando você tem a sua confiança em Jesus, quando você tem a sua confiança em Deus, você não fica só na expectativa, esperando que os seus planos e os seus projetos venham a acontecer. A esperança não fica como uma espera que será que Deus vai fazer? Será que é só um sonho? Não. Quando você tem a sua esperança em Deus, quando você tem a sua esperança em Jesus e o que você está buscando tem relação com a vontade de Deus, então Deus com certeza concretiza, ele materializa, ele traz à existência aquilo que você espera. Porque a esperança em Deus e em Jesus não é um sonho, é uma oportunidade de transformar o sonho em realidade. Quando você coloca o seu plano nas mãos dele, ele avalia se tem relação com o reino de Deus. E se tem relação com o reino, ele prepara, treina, capacita para que você possa concretizar e receber aquilo que você colocou nas mãos dele. Hoje é o dia 108 de 365. A leitura bíblica de hoje é Gênesis, capítulo 41, e a palavra-chave de hoje é graça. A graça é o favor que Deus fez por nós enviando Jesus, que ofereceu um favor, morrendo em nosso lugar para nos trazer a salvação, morrendo por nós, que não merecíamos, mas Ele deu esse presente, a graça. Que você possa aceitar a Jesus, você que ainda não recebeu essa graça. E aqui na tela está a oração de confissão para você que ainda não aceitou essa graça. Como nós lemos na mensagem de hoje, essa graça, ela vem pela fé em Jesus, a confiança nele. Então, nessa oração que está na tela, é a oração que você confessa que você quer Jesus, quer o perdão dos pecados, quer ter o Espírito Santo, que é o próprio Deus, o Espírito de Deus em você, para guiá-lo até o céu, e que você quer o seu nome escrito no livro da vida. Se você ainda não recebeu essa graça, ligue o seu pensamento com Deus e ore essa oração. Declare: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador. Perdoa meus pecados e me dá o teu Espírito Santo para me guiar até o céu. Escreve meu nome no livro da vida, em nome de Jesus. Amém. Procure uma igreja que prega que Jesus é o único que salva. Participe dos cultos, ore exclusivamente para o nome de Jesus. Foi Ele que morreu por nós, e Ele está à direita de Deus e ouve todas as orações, Ele escuta todas as orações e traz as respostas que você busca. Vamos fazer a oração final e agradecer. Senhor, te agradecemos pela tua graça, porque o Senhor se lembrou de nós e enviou o seu Filho Jesus para que fosse crucificado na cruz, para nos trazer de graça a graça que nos salva. Muito obrigado
e pedimos que o Senhor agora nos conceda uma renovação do Teu Espírito Santo, para que possamos estar limpos nos nossos pensamentos, nos nossos desejos, nas nossas vontades, que sejamos lapidados, transformados para vencer tudo o que é mal em nosso coração. Limpa a nossa vida completamente. Derrama sobre nós sabedoria que vem do céu para entender o Teu querer e a Tua direção. Que os nossos planos sejam todos dedicados ao reino de Deus e que possamos compreender que nossa vida agora é no espírito, na alma e no corpo para o Senhor. Que todo o pecado seja removido da nossa vida e que o Senhor nos ajude a segui-lo até o fim. Abençoa a nossa família, salva todos também. Derrama graça sobre os que ainda não chegaram ao Senhor, que eles entendam essa mensagem e recebam a Jesus, recebam essa graça, para a glória do Senhor. Essa é a nossa oração. Damos glória ao Pai, porque lembrou de nós e enviou o Filho. Damos glória ao Filho, porque veio e morreu em nosso lugar. E damos glória ao Espírito Santo, porque toca em nosso coração, fala conosco e nos orienta e guia em tudo. Amém e amém. Vamos fazer agora a leitura bíblica de hoje, que é Gênesis capítulo 41. 2 anos se passaram. Um dia, o rei do Egito sonhou que estava de pé, na beira do rio Nilo. De repente saíram do rio 7 vacas bonitas e gordas que começaram a comer o capim da beira do rio. Logo em seguida saíram do rio outras 7 vacas feias e magras que foram ficar perto das primeiras vacas na beira do rio. E as vacas feias e magras engoliram as bonitas e gordas. Aí o rei acordou. Mas tornou a dormir e teve outro sonho. Desta vez ele viu 7 espigas de trigo que saíam de um mesmo pé. Elas eram boas e cheias de grãos. Depois saíram 7 espigas secas e queimadas pelo vento quente do deserto. E elas engoliram as 7 espigas cheias e boas. O rei acordou. Tinha sido um sonho. De manhã, ele estava muito preocupado e por isso mandou chamar todos os adivinhos e todos os sábios do Egito. O rei contou os seus sonhos, mas nenhum dos sábios foi capaz de dar explicação. Então o chefe dos copeiros disse ao rei: chegou a hora de confessar um erro que cometi. Um dia, o Senhor ficou com raiva de mim e do chefe dos padeiros e nos mandou para a cadeia, na casa do capitão da guarda. Certa noite cada um de nós teve um sonho e cada sonho queria dizer uma coisa. Lá na cadeia estava com a gente um moço hebreu, que era escravo do capitão da guarda. Contamos a esse moço os nossos sonhos e ele explicou o que queriam dizer. E tudo deu certo, exatamente como ele havia falado. Eu voltei para o meu serviço e o padeiro foi enforcado. Então o rei mandou chamar José, e foram depressa tirá-lo da cadeia. Ele fez a barba, trocou de roupa e se apresentou ao rei. Então o rei disse: eu tive um sonho que ninguém conseguiu explicar. Ouvi dizer que você é capaz de explicar sonhos. Isso não depende de mim, respondeu José. É Deus quem vai dar uma resposta para o bem do Senhor, ó rei. Aí o rei disse: sonhei que estava de pé na beira do rio Nilo. De repente saíram do rio 7 vacas bonitas e gordas que começaram a comer o capim da beira do rio. Depois saíram do rio outras 7 vacas, mas estas eram feias e magras. Em toda a minha vida eu nunca vi no Egito vacas tão feias como aquelas. E as vacas feias e magras engoliram as bonitas e gordas. Mas nem dava para notar isso, pois elas continuavam tão feias como antes, então eu acordei. Depois,
tive outro sonho. Eu vi 7 espigas de trigo boas e cheias de grãos, as quais saíam de um mesmo pé. Depois saíram 7 espigas secas e queimadas pelo vento quente do deserto. E elas engoliram as 7 espigas cheias e boas. Eu contei os sonhos aos adivinhos, mas nenhum deles foi capaz de explicá-los. Então José disse ao rei: os 2 sonhos querem dizer a mesma coisa. Por meio deles, Deus está dizendo ao Senhor o que ele vai fazer. As 7 vacas bonitas são 7 anos, e as 7 espigas boas também são. Os 2 sonhos querem dizer uma coisa só. As 7 vacas magras e feias que saíram do rio, depois das bonitas, e também as 7 espigas secas e queimadas pelo vento quente do deserto, são 7 anos em que vai faltar comida. É exatamente como eu disse. Deus mostrou ao Senhor, ó rei, o que ele vai fazer. Virão 7 anos em que vai haver muito alimento em todo o Egito, depois virão 7 anos de fome. E a fome será tão terrível que ninguém lembrará do tempo em que houve muito alimento no Egito. A repetição do sonho quer dizer que Deus resolveu fazer isso e vai fazer logo. E José continuou: portanto será bom que o Senhor, ó rei, escolha um homem inteligente e sábio e o ponha para dirigir o país. O rei também deve escolher homens que ficarão encarregados de viajar por todo o país para recolher a 5ª parte de todas as colheitas, durante os 7 anos em que elas forem boas. Durante os anos bons que estão chegando, esses homens ajuntarão todo o trigo que puderem e o guardarão em armazéns nas cidades, sendo tudo controlado pelo Senhor. Assim, o mantimento servirá para abastecer o país durante os 7 anos de fome no Egito, e o povo não morrerá de fome. O conselho de José agradou ao rei e aos seus funcionários. E o rei lhes disse: não poderíamos achar ninguém melhor para dirigir o país do que José, um homem em quem está o Espírito de Deus. Depois virou-se para José e disse: Deus lhe mostrou tudo isso, e assim está claro que não há ninguém que tenha mais capacidade e sabedoria do que você. Você vai ficar encarregado do meu palácio e todo o meu povo obedecerá às suas ordens. Só eu terei mais autoridade do que você, pois sou o rei. Neste momento, eu o ponho como governador de todo o Egito. Então o rei tirou do dedo o seu anel sinete e o colocou no dedo de José. Em seguida, mandou que o vestissem com roupas de linho fino e pôs uma corrente de ouro no pescoço dele. Depois fez com que José subisse no carro reservado para a maior autoridade do Egito depois do rei, e mandou que os seus homens fossem na frente dele gritando: abram caminho. Assim José foi posto como governador de todo o Egito. O rei disse a José: eu sou o rei, mas sem a sua licença, ninguém poderá fazer nada em toda a terra do Egito. O rei pôs em José o nome de Zafenate-Paneia e lhe deu como esposa Azenate, filha de Potífera, que era sacerdote da cidade de Heliópolis. José tinha 30 anos quando entrou para o serviço do rei do Egito. Ele saiu da presença do rei e viajou por todo o Egito. Durante os 7 anos de fartura, a terra produziu cereais em grande quantidade. E José ajuntou todos os cereais e os guardou em armazéns nas cidades, ficando em cada cidade os cereais colhidos nos campos vizinhos. José ajuntou tanto mantimento que desistiu de pesar, pois não dava mais, parecia a areia da praia do mar. Antes de começarem os anos de fome, José teve 2 filhos com a sua mulher Azenate. Pôs no primeiro o nome de Manassés e explicou assim: Deus me fez esquecer todos os meus sofrimentos e toda a família do meu pai. No segundo filho pôs o nome de Efraim e disse: Deus me deu filhos no país onde tenho sofrido. 53. Então
acabaram-se os 7 anos de fartura no Egito. E como José tinha dito, começaram os 7 anos de fome. Nos outros países o povo passava fome, mas em todo o Egito havia o que comer. Quando os egípcios começaram a passar fome, foram pedir alimentos ao rei. Ele disse: vão falar com José e façam o que ele disser. Quando a fome aumentou no país inteiro, José abriu todos os armazéns e começou a vender cereais aos egípcios. E de todos os países vinha gente ao Egito para comprar cereais de José, pois no mundo inteiro havia uma grande falta de alimentos. Essa história mostra o cumprimento das promessas que Deus fez na vida de José. Nos capítulos anteriores, você que tem acompanhado a leitura, sabe que ele era o filho mais novo de Jacó, que os seus irmãos o venderam como escravo. Ele foi parar no Egito, na casa de Potifar, cresceu dentro da casa desse homem, que era um homem importante, o Potifar, até que um dia a mulher de Potifar quis deitar-se com ele, tentou agarrá-lo, ele fugiu, ela agarrou a roupa dele, gritou e o acusou de tentar abusar dela. Isso fez com que ele parasse na prisão. Na prisão, ele recebeu um dia a responsabilidade do carcereiro-chefe de cuidar do copeiro e do padeiro. O copeiro teve um sonho que indicava que ele voltaria ao serviço do rei, e o padeiro teve um sonho que indicava que ele morreria. José interpretou os sonhos e aconteceu exatamente como ele interpretou. E aqui no capítulo 41 que nós lemos hoje, nós vemos que chegou o momento em que o rei teve esses 2 sonhos que nós lemos, indicando 7 anos de prosperidade e 7 anos de fome. Ele não entendeu o sonho, e esse foi o momento em que o copeiro se lembrou de José. José saiu da prisão, explicou o sonho e se tornou governador do Egito. Então nós vemos na história de José que Deus muitas vezes permite que passemos por situações difíceis, mas Ele sabe o caminho pelo qual Ele leva os filhos dele para o propósito dele. Antes de acontecer tudo isso com José, José teve um sonho em que ele governava sobre os seus irmãos. Todos não acreditaram nele. E Deus, aqui no capítulo 41, fez com que a promessa acontecesse.